Ô Farmá, você em algum momento já escutou a frase de que os melhores farmacêuticos não trabalham em drogaria? Você já ouviu isso? Eu sou Inácio Luvan e aqui no canal Farmacêutico de Valor você já sabe. O nosso objetivo é que a cada dia nós farmacêuticos possamos viver num Brasil onde nós somos reconhecidos, valorizados e temos os resultados que queremos. E por conta disso, uma frase como essa, ela impacta, ela pega a gente de cheio. Ao dizer que um farmacêutico, olha isso, um farmacêutico pode ser melhor ou pior. E mais do que isso, que um farmacêutico pior tende a ir para o varejo. Bom, esse é um problema que a gente vive no dia a dia. Se você está no balcão, eu tenho certeza que você sabe exatamente do que eu estou falando, porque isso chega até, impacta naturalmente a gente, mas isso chega no nosso balcão. E aqui eu vou compartilhar com você 3 coisas que eu acho que podem nos ajudar a identificar. E se a gente identificar, nós seremos capazes de eliminar isso de vez, tá legal? A primeira coisa é o seguinte, é a fonte. De onde que eu acredito que veio isso? Pessoal, se você já viu algum material meu, um artigo, vídeo, sobre o apagão farmacêutico, e se não viu, eu recomendo que vá ver agora, digita aí no YouTube, no Google, apagão farmacêutico, põe o meu nome, que com certeza vai aparecer o material para você. O apagão é um momento da nossa história farmacêutica no Brasil onde o farmacêutico sai do varejo, ele sai da drogaria. A gente começa uma fase de assinar, olha que loucura. O fato é que nós ficamos nessa etapa uns 40 anos, ou seja, passaram-se ali pelo menos 2 gerações de farmacêuticos, ok? Sem farmacêutico na drogaria. E nessa época, o farmacêutico estava o quê? Em outras áreas, abrindo frentes. Hoje a gente tem mais de 100 áreas de atuação do farmacêutico, ok? E muito disso foi feito naquela época. Ou seja, esse apagão fez com que trabalhar na drogaria não fosse algo legal. Então, trabalhar na drogaria era como se você não tivesse opção. Então, por falta de opção, pô, eu até vou assinar uma drogaria. Olha isso. Então, para mim, tá claro, eu acredito muito nisso, que a fonte desse problema nosso de reconhecimento para quem trabalha em drogaria, a fonte está no apagão. E no momento em que eu identifico, eu vou para a fase 2, sabe o que é? Durante anos e anos, eu recebia os farmacêuticos e eu treinava os farmacêuticos para atuar em loja. Durante anos eu fiz isso para milhares de farmacêuticos. Todos os meses eram dezenas e dezenas de farmacêuticos que eu acolhia, integrava, levava eles para a loja sobre a minha mentoria, tutoria, e depois eles assumiam a loja sozinhos efetivamente e tal. E aí eu quero compartilhar um dado com você. Esse dado não está em livro nenhum, esse dado não está em pesquisa nenhuma, porque esse dado foi eu com milhares de farmacêuticos durante esses anos, que é o seguinte, para cada sala que eu pegava, cada nova turma, e gente, tinham turmas de 25 farmacêuticos, tinham turmas de 45 farmacêuticos. Para cada turma, eu sempre fiz uma enquete, uma pesquisa simples, que é, depois que a gente fazia um trabalho e estava todo mundo preparado para dar a resposta, ok? Para dar a resposta verdadeira, eu chegava no ponto de que você está feliz por estar aqui? Você está numa ótima empresa, numa empresa bem estruturada, mas você está no varejo, você está na drogaria, percebe isso? Farma, me fala de coração, você está feliz de ter conseguido essa oportunidade? E gente, pasma, normalmente de 8 a 9% das turmas diziam que sim. Inácio, eu nasci para isso, eu não vi a hora de começar. Mas 90% do pessoal, 91%, se pudessem, não estariam trabalhando em drogaria. Olha isso, conseguiram uma vaga numa empresa boa, numa empresa consistente, mas não estavam se sentindo plenamente realizados. Por quê? Antes deles irem para a drogaria, já estava implantado neles o apagão. Já estava implantado a falta de opção. Olha isso. Então, esse momento histórico, que é uma ruptura nossa, onde o farmacêutico sai do varejo, ele cria essa lacuna, como se trabalhar na drogaria não fosse, interessante, não fosse uau. Sabe, quando você tem brilho nos olhos, gosto pelo que faz. E isso eu via ali na minha enquete, de que 90% a 91%, dependendo da turma, se pudesse, não estaria ali. E aí, como é que a gente vê isso na prática? Como é que a gente vê isso no balcão? No balcão funciona assim. Eu, Inácio, farmacêutico, estou no meu balcão, chega um cliente, olá, tudo bem? E o cliente fala, que bom, eu sou farmacêutico também.
E aí já dá uma dorzinha aqui dentro. Legal, você trabalha em drogaria? Não, trabalho com a estética, trabalho com a perícia, trabalho na indústria, trabalho, enfim. E aí a gente fica meio com aquela cara, puxa vida, esse cara deve ser bem de vida, ele deve ser, cara, nossa, quem me dera ter a vida desse cara. Olha aí, chegou às vezes com um carro, chegou com não sei o que, chegou com alguma coisa que eu falo, nossa, hoje não tá dando para ter isso, imagina se eu pudesse ter. Então aí você fecha as três partes. Ou seja, existe um buraco negro onde a gente se enfiou, mas dá para sair com consciência, com inteligência. É só entender e a gente começa a quebrar. Existe, é real o nosso sentimento. Se eu pudesse, eu não estaria ali. E para fechar, eu vivo isso no meu dia a dia. Quando eu vejo um outro colega farmacêutico e se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ele. O fato é que não tem regra se melhor ou pior vai para o varejo, não. Mas o varejo, ele acolhe, ele emprega, ele dá trabalho para mais de 81% dos brasileiros, dos farmacêuticos brasileiros hoje. Então, no meio de tanta gente, é claro que nem todo mundo nasceu para o varejo, mas no meio de tanta gente, tem muita gente boa, que não pode se enganar olhando para o apagão e achando que, por falta de opção, foi para o varejo. O varejo, sim, pode ser uma excelente opção. E nós estamos vivendo o melhor momento dos últimos 20 anos para quem está na drogaria. Porque hoje a única forma de remuneração que a gente tinha, isso começa a se moldar. Existem N possibilidades de se remunerar hoje um farmacêutico. Coisa que há 20 anos atrás era zero, isso não existia. Hoje existe. Então não é só uma questão de remuneração, mas sim de saber aquilo que faz a gente ser feliz. Aquilo que faz a gente perceber que eu nasci para isso. Eu nasci para estar aqui. Eu melhoro o mundo, eu cuido das pessoas aqui. Se você entender isso, tá tudo resolvido. Farma, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.